Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e nesta aula de Direito Internacional Público estudemos as fontes de Direito Internacional. Temos uma aula específica para tratados, mas nesta outra aula nós trataremos das outras fontes de Direito Internacional, especialmente aquelas previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Sim, é nesse estatuto que estão previstas as principais fontes de direito internacional. Como eu disse, tem uma aula para tratados, porque o tratado é mais sofisticado, não que ele tenha um grau de hierarquia maior que as outras fontes, até porque são fontes primárias os tratados, os costumes e princípios gerais de direitos. E um tratado não pode desfazer, desdizer um costume internacional, mas ele é mais sofisticado em termos de regras, de criação. Então ele tem uma aula específica. Nesta aula nós estudaremos então o costume, o princípio geral de direito e aí as outras fontes subsidiárias, que é doutrina, jurisprudência e equidade. Essas outras são fontes subsidiárias, mas são importantes pelo menos para o exame de ordem, porque já caiu questão, por exemplo, sobre equidade, que apesar de ser uma fonte subsidiária e nunca foi aplicado pela Corte Internacional de Justiça, já foi cobrado no exame. Então, vamos estudar. Bom, a começar pelos costumes internacionais. Por muitos séculos, foram os costumes as principais fontes do direito internacional. Eram muito raros os tratados, era muito difícil ter acordo entre os estados de forma direta. Então, eram os costumes que faziam esse papel de servir como a principal fonte. E para que um costume internacional exista, nós precisamos de dois elementos. O primeiro elemento é um elemento mais objetivo, é um elemento que depende de uma ação ou de omissão do Estado. Então, quando houver uma prática reiterada por ação ou omissão, isso vai levar à formação de um costume internacional. Mas não basta esse elemento objetivo, também depende de um elemento subjetivo, que é um elemento mais psicológico, que depende o Estado acreditar que aquilo é uma obrigação sua permitir. Então, uma prática constante, reiterada, uniforme, em um determinado sentido, mais esse pensamento, mais essa ideia de que o Estado tem a obrigação de praticar aquilo, forma o costume internacional. Um grande exemplo do costume internacional é a passagem em mares de outros estados. Então a gente chama de passagem inocente em mar territorial. Como vocês sabem, deve ter estudado em direito constitucional, e a gente tem uma aula só para isso, que é o direito marítimo. Os estados têm uma área de 12 milhas, que é o mar territorial. No entanto, por este costume internacional, embarcações de outros países, de outros estados, podem passar no mar territorial dos demais estados. Isso porque, na época da expansão marítima, era muito comum fazer essa navegação costeando os outros estados, porque é muito perigoso navegar longe da costa. Então, deveria permitir a passagem dessas embarcações ao longo das costas, porque também você em algum momento ia precisar navegar nas costas dos outros estados. Então, essa permissão que foi dada ao longo do tempo gerou essa conduta reiterada, uniforme. E também os estados acreditarem que aquilo era uma necessidade, uma obrigatoriedade, formou a passagem inocente no mar territorial. Mas detalhe, ela só vale para embarcações mercantis e não para embarcações militares. Embarcações militares têm que solicitar a passagem no mar territorial. Em outras áreas não precisa, mas no mar territorial precisa solicitar uma autorização do Estado. Então, só vale para embarcações civis ou mercantis, mas as demais precisam sim. Então, hoje nós temos esse costume internacional. Existem outros costumes internacionais, por exemplo, estados são encravados dentro de outros. Por exemplo, o Estado do Vaticano, que é um estado, ele é encravado, está dentro da Itália. E existe um costume internacional de permitir a passagem dessas pessoas pelo Estado, porque senão elas ficariam presas ali. Então a Itália permite a passagem de quem é do Vaticano passar no seu território para ir para outros estados, tá? Então também é outro costume internacional.
Bom, mas além dos costumes, nós temos outra fonte primária do direito internacional, que são os princípios gerais do direito. O receio da Corte Internacional de Justiça, quando criou esse estatuto e no artigo 38 previu as fontes, era o receio de não encontrar nenhum tratado e nenhum costume internacional que pudesse servir para solucionar o caso. Então eles decidiram colocar também como fonte primária os princípios gerais do direito. Afinal, não são tantos os costumes internacionais assim e também não são tantos os tratados assim, principalmente na década de 40, final da Segunda Guerra Mundial, quando a Corte foi criada. Hoje já existe um número grande de tratados, mas na época em que foi criado não era tão grande assim o número. E o que são esses princípios gerais do direito? São princípios que indicam o caminho a seguir, servem para orientar o rumo. Então, eles informam e informam o aplicador do direito o caminho a seguir. Como o princípio da boa-fé ou o princípio de que nenhum Estado pode usar o seu próprio território para causar prejuízo a outro. E nós tivemos alguns julgamentos por tribunais de arbitragem, pela própria Corte Internacional de Justiça, nesse sentido. Em 1941, antes mesmo da formação da Corte Internacional de Justiça, teve uma decisão proferida por um tribunal arbitral que teve a disputa entre os Estados Unidos e o Canadá. Acontece que no Canadá tinha uma indústria que produzia uma liga de chumbo e zinco. Só que quando ela fazia essa produção desse material, liberava na atmosfera enxofre, que ia precipitar como forma de chuva lá nos Estados Unidos, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E essa precipitação de chuva misturada ao enxofre é o que a gente chama de chuva ácida, e que causava inúmeros prejuízos lá, principalmente em veículos que são feitos de metais e construções. Então, os Estados Unidos acionaram o Canadá num tribunal arbitral para tentar provar e demonstrar que esse prejuízo era causado por essa indústria metalúrgica. E ficou realmente demonstrado. E qual foi o princípio que esse tribunal usou? De que um Estado não pode usar o seu próprio território para causar prejuízo a outro. E se o fizer, tem que indenizar. A partir de agora, nós vamos estudar as fontes subsidiárias, que é a jurisprudência, doutrina e equidade. A jurisprudência internacional diz respeito aos tribunais internacionais. As decisões preferidas internamente pelas cortes internas não afetam o direito internacional. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal não podem servir num tribunal internacional, nem mesmo da Suprema Corte Americana, porque não tem essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil no cenário internacional no que diz respeito às cortes internacionais. Mas as decisões preferidas por cortes internacionais diferentes podem ser usadas nos diferentes tribunais. Então, uma decisão da Corte Interamericana de Justiça pode servir de exemplo na Corte Internacional de Justiça, por exemplo. Então, esse intercâmbio entre tribunais, entre cortes internacionais, sim, isso existe e é possível. E tem ganhado cada vez mais força essas decisões, a jurisprudência. Porque a Corte Internacional de Justiça é da década de 40. Mas ao longo dessas últimas décadas, tem sido proferida cada vez mais decisões. Então, elas também têm servido de exemplo, de paradigma para novas decisões. Mais ou menos como acontece no Brasil, em que o judiciário tem ganhado força também nas últimas décadas. E nos Estados Unidos esse fenômeno já existia, né? Afinal, lá eles não usam um sistema como o nosso, um sistema codificado. Eles dão muita importância para a jurisprudência. Tá? Então, esse é o ponto. Decisões internas de cada Estado não podem servir para jurisprudência nos tribunais internacionais, mas nos tribunais internacionais, entre eles, pode ter esse tipo de intercâmbio. Em relação à doutrina, também nas primeiras décadas ou nos primeiros séculos, a doutrina tinha um papel importante na formação do direito internacional, junto com os costumes internacionais.
Mas nas últimas décadas esse papel perdeu um pouco de relevância, de importância como fonte para o direito internacional. Não que não seja importante o trabalho doutrinário, mas como forma de solucionar um conflito é que tem sido cada vez menos utilizado, tendo em vista que já existe um número grande de tratados, de costumes, de princípios gerais de direito, ele tomou um papel secundário, subsidiário na aplicação, então, das normas num conflito de direito internacional. E, por fim, o princípio que já caiu no exame de ordem e que pode novamente cair é o princípio da equidade. Ex aequo et bono. E caiu a expressão em latim. Claro, para confundir o aluno. Caiu a expressão em latim. Quem não sabia o que significava essa expressão, ex aequo et bono, que é o princípio, ou que é a ideia da igualdade, provavelmente errou a questão. E o detalhe sobre a igualdade, que é o sentimento de justiça. A Corte Internacional previu essa fonte como forma de solucionar um conflito de direito internacional público, porque tinha o receio das demais fontes não serem possíveis, não existirem tratados, costumes, princípios gerais de direito, doutrina e equidade. E como seria julgado então o caso? Previram pelo sentimento de justiça. O único detalhe é que, para aplicar a equidade, os estados litigantes devem concordar com a aplicação dessa fonte. Então, só com a concordância dos dois estados ou mais estados que estiverem litigando é que a corte pode aplicar esta fonte. Senão, vai ter que encontrar uma outra forma, uma outra fonte para solucionar o caso. E o detalhe é que a Corte Internacional de Justiça ainda não aplicou a equidade para solucionar algum caso ainda, tá bom? Muito bem, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Até mais!